Finalmente chegamos no final do desafio. 90 dias se passaram. Será que eu mudei? O que será que mudou? Vamos lá? No dia 25 de setembro, eu me propus a fazer um desafio de 90 dias para atingir a minha melhor versão, para eu conseguir dar um foco, um gás ali nos últimos 90 dias antes do Natal, para atingir o melhor corpo que eu já tive, para chegar no shape. Eu já vinha treinando certinho, fazendo a minha alimentação certinho, mas eu decidi iniciar um desafio, impor um desafio para mim mesma, para eu dar um gás ali no finalzinho do ano, para eu conseguir chegar no corpo que eu sempre quis. E aí eu vim aqui, compartilhei com vocês, falei sobre o meu desafio, comecei a postar aí sobre tudo que eu estava fazendo nesse desafio, as coisas que eu estava fazendo, o que eu estava treinando, o que eu estava comendo, e eu vou contar um pouquinho aí de como foi esse processo. Mas antes de tudo, para você que não me conhece, meu nome é Jenny e aqui é o meu cantinho particular onde eu posto sobre a minha rotina, os meus treinos, a minha alimentação, compartilho tudo com as minhas amigas aqui, então se você está chegando agora, não me conhece, prazer. Como eu já falei, eu quis começar o desafio para eu conseguir chegar na minha melhor versão. A gente sempre quer chegar ali no fim do ano na nossa melhor versão, né? Então eu falei assim, bom, por que não, né? Coloquei aí um desafio de 90 dias. Foi a primeira vez em que eu fiz um desafio tão longo assim. Já cheguei a fazer desafios de 30 dias, mas de 90 dias foi a primeira vez. E eu confesso que no começo eu achava que eu não ia conseguir, mas chegamos até aqui, então isso é um bom sinal. E eu confesso que assim, todo esse processo foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo não fugiu do que eu já estava acostumada a fazer, porque eu já vim de muito tempo cuidando da minha alimentação, fazendo os meus treinos certinho, eu já estava fazendo tudo muito certinho, sabe? Mas é como eu sempre falo, a gente sempre sabe aonde a gente erra, a gente sempre sabe aonde a gente exagera. E a gente sabe que dá para melhorar também, só que às vezes a gente não faz, a gente se finge de cego, né? A gente finge que não quer ver, sabe? Então assim, eu sabia os pontos em que eu precisava melhorar, porém eu tava assim, tipo, ai, tá bom, sabe? Eu já tô fazendo tudo tão certo, então, ai, tá bom. Só que não, né? A gente sabe que quando a gente foca de verdade, o resultado ele acontece, o resultado ele aparece. Então assim, eu decidi focar, fiz tudo muito certinho. E a parte em que eu senti que eu estava pecando era nas minhas refeições livres, porque assim, eu queria fazer refeição livre no sábado e eu queria fazer o domingo livre. Eu não estava seguindo muito certinho o meu plano alimentar no domingo. Então acabava que isso assim meio que atrapalhava um pouco o meu processo. Porque querendo ou não, quando você acaba extrapolando um pouquinho ali, as calorias elas contam, né? Não adianta a gente fingir que elas não existem, porque elas existem. Então eu sabia que eu precisava mudar nesse aspecto e na questão do doce também. Por mais que eu seguisse a minha alimentação certinho no domingo, eu sempre queria me acabar no doce, sabe? Uma formiguinha. Então, assim, eu decidi focar certinho, sabe? Até no fim de semana, nas minhas refeições livres, fazer ela de forma controlada, porque eu tava meio que assim, me passando, sabe? Ao invés de sempre querer sair, comer tudo que eu tava com vontade, eu comecei a fazer escolhas inteligentes para minhas refeições livres. Fazer ali um hambúrguer que eu consigo controlar um pouco mais as calorias e eu vou ter carboidrato, proteína, vou conseguir incluir uma salada. Então, assim, eu comecei a fazer escolhas inteligentes para minhas refeições livres. Comi, assim, também o meu doce. Eu sempre falo para vocês que, para mim, o salgado, ele vem sempre complementado de doce, ainda mais em refeição livre. Então, eu fazia minha refeição livre e comia ali um docinho, mas também de forma controlada. Aí, nos últimos 30 dias, eu fiquei 15 dias sem doce e foi, assim, muito bom para mim, porque isso mudou o meu paladar. Isso me ajudou muito a ter um pouco mais de percepção ali dos sabores, sabe, das coisas. E quando eu fui comer um doce novamente, depois desses 15 dias, eu senti ele extremamente doce. Então, assim, 15 dias são o suficiente para a gente conseguir reprogramar o nosso paladar. Então, é muito bom, de verdade. Se você nunca ficou 15 dias sem, assim, sem açúcar, sem doce, eu recomendo para você ver como que é bizarro a mudança. Foram 15 dias ali muito bons. No finalzinho ali eu dei uma sofridinha, com muita vontade de comer doce? Sim, mas passamos por isso, assim, excelente. E eu falei também para vocês que eu senti muita melhora na questão da celulite, retenção de líquido e tudo mais. Então, assim, para mim esses 15 dias aí foram essenciais. Os pontos em que eu queria melhorar com esse desafio, a questão da água, da minha ingestão de água. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas como você não consegue tomar água, gente? Eu não sei o que acontece, que assim, pra mim era muito difícil beber muitas quantidades de água, porque
essa vida fit, assim, tem o lado bonzinho e tem o lado que não é tão bonzinho assim, né? Tem gente que impõe pra gente que a gente tem que beber 4 litros de água por dia. E, gente, não é bem assim, sabe? Todo mundo tem as suas limitações, tem as suas dificuldades e assim, às vezes a gente fica com essa paranoia na cabeça de a gente tem que beber, nossa, rios de água. E não é bem assim, a gente precisa ingerir a quantidade de água que está ali calculada pra gente. Então, assim, pra mim eram 3 litros de água, pro meu peso, pra minha altura, tudo calculadinho ali, 3 litros pra mim é o suficiente. Eu não preciso ingerir mais que isso. Se eu conseguir, beleza, mas 3 litros ali pra mim tava ótimo, sabe? E tinha dia que eu tava pecando muito na água. Então eu falei, bom, é um ponto também a melhorar, porque querendo ou não, a gente bebe mais água, a gente bebe água o suficiente ali pro nosso corpo, a gente acaba que não fica tão retida, sabe? Consegui melhorar muito. Agora, assim, tipo, tomar água pra mim tá muito mais fácil do que tava antes, porque eu coloquei pra mim que o mínimo que eu tinha que tomar era 2 litros de água. Uma garrafa dessa aqui tem 1 litro, então se eu conseguisse tomar 1 litro de manhã e 1 litro de tarde e um pouco mais ali no treino, pra mim já tava de bom tamanho. E foi o que eu fiz. Uma das estratégias em que eu mais usei para conseguir alcançar essa meta foi tomar água em jejum. Eu coloquei isso para mim, acabei acordando aí alguns dias um pouco mais cedo para ir tomando água aos poucos e não tentar encher um copo de 500 ml e tomar tudo de uma vez, porque assim para mim não rola. Eu sei que tem muita gente que consegue, mas somos pessoas diferentes, a gente tem hábitos diferentes, costumes diferentes e temos corpos diferentes também. Então, assim, às vezes o que é bom para um não é bom para mim. Isso é um dos fatores primordiais e principais para a gente conseguir ser aderente na nossa rotina. Que ela precisa fazer sentido para mim, sabe? E eu queria muito algo que fizesse sentido para mim. Para mim não fazia sentido acordar, encher um copão de 500 ml de água e tomar de uma vez. Para mim faz muito mais sentido e eu me sinto muito melhor quando eu vou tomando ele aos poucos. Então foi uma das estratégias assim que para mim foram uma das melhores. Outra meta era sempre fazer o cardio ali dando 1 hora semanal e depois eu aumentei um pouquinho aí para 20 minutos todos os dias. Eu consegui e eu até falei para vocês que para mim é um pouco mais fácil porque eu tenho a bike em casa, então eu consigo acordar e fazer o cardio em jejum. Não é sempre que eu consigo fazer cardio em jejum, mas todos os dias eu tava fazendo. E assim, 20 minutos a gente consegue, né? É super rápido, é um tempo ali que às vezes a gente passa rolando o feed, então assim, acaba que 20 minutos dá para fazer. Então, nesse desafio eu tentei dar 100% de mim, coloquei energia nisso e fiz valer a pena, sabe? Coloquei toda a minha energia nisso e tentei sempre fazer o máximo ali. Teve dias em que eu não queria fazer cardio, teve dias em que eu não queria treinar ou queria treinar, tipo assim, leve, sabe? Para não me desgastar tanto. Tem dia que a gente não tá afim e é completamente normal, sabe? Porque somos seres humanos. Mas a gente precisa confiar no método, naquilo que a gente colocou pra gente fazer e simplesmente fazer, independente se a gente está com vontade, independente se a gente está tendo um mau dia, enfim, a gente precisa sempre fazer o que precisa ser feito. E foi o que eu fiz e deu muito resultado. Eu vou deixar aí passando para vocês o antes e depois, finalmente, esse antes e depois vem. Bom, então dá pra ver aí os ombros mais definidinhos e aparentes, o abdômen também mais sequinho e começando a ficar mais marcadinho, os quadríceps também melhorou bastante. Esse vídeo está sendo gravado quase que em tempo real, assim, para mostrar para vocês a diferença do corpo entre antes e depois. Então, tô deixando aí para vocês verem e é muito nítido em como mudou em alguns pontos. A diferença em peso entre o antes e o depois são de 3 quilos. Eu não quis fazer também uma avaliação mais profunda para saber o percentual de gordura, sabe? Porque eu gosto de me basear por foto, por vídeo, que é como eu estou vendo. Então, assim, eu não quis fazer, até porque no começo do desafio eu também não fiz. Então, para mim, não ia ter um comparativo ali, sabe? Entre antes e depois. E acabou que eu não quis fazer o que eu acho, assim, que tá, assim, nota 10, porque eu consigo ver no meu corpo que eu estou realmente muito mais sequinha do que eu estava antes. E o que fica de lição desse processo todo? A gente entender que a gente sempre consegue e a gente sabe aonde a gente se sabota, sabe? Porque eu sabia o meu ponto em que eu precisava melhorar. Porque sempre fica ali assim, tipo, nossa, eu devia melhorar isso. Fica ainda se questionando se realmente é aquilo, sabe? Mas no fundo a gente sabe o off. Só você sabe aonde você peca, só você sabe aonde você tá ali deixando a desejar na sua dieta, na sua alimentação, nos seus treinos. Então, assim, a gente sempre sabe. Fica aí uma lição, né, pra gente.
E aí, como eu falei, foi a primeira vez que eu fiz assim um desafio tão grande. Foi a primeira vez também que eu trouxe um desafio aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você fez o desafio comigo e sentiu melhoras também, sentiu o resultado aí nesses 90 dias, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Espero que você tenha gostado de me acompanhar nesse desafio. Espero também ano que vem trazer mais desafios aqui para esse canal, trazer um pouco mais aí de rotina, treino. Esse vídeo tá saindo aí, eu falei para vocês que eu tô gravando aqui quase em tempo real, então assim, esse vídeo vai sair bem no Natal, então um Feliz Natal para você. Eu espero que você aproveite com a sua família, curte seu Natal, faz a sua ceia, come o que você tá com vontade, mas de forma controlada, porque a gente tem que lembrar que não é o fim do mundo, tá? É apenas o Natal, então vamos se controlar. Aproveita aí, um beijo no seu coração, eu espero que você tenha gostado, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!